Olá, amigos, amigas desse vasto mundo digital. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aliás, até porque, né? Eu não sei o fuso horário aí de onde se encontra o amigo ou amiga aqui do outro lado da tela, aqui, ávido para absorver novos conhecimentos, né? Experiências e por atingir esse nível, esse status tão desejado de escrita criativa e contemporânea. Né? Então eu sou Pedro Costa, eu sou escritor, comendador, poeta e ativista cultural de Brasília e tenho a honra de, em parceria com o Instituto Baronesa de Ensino e Desenvolvimento Humano, aliás, a convite dessa maravilhosa entidade, eu venho aqui na condição de preceptor do curso de escrita criativa e contemporânea. Eu tenho 8 livros publicados. O mais recente é o Sol Ridente, né? Chegou às minhas mãos ontem, bem recente, aliás, recém-publicado, tá? 101 poemas bilíngues em português e espanhol. Tá um livro belíssimo e tremeado de ilustrações bastante ricas e significativas. Poesia contemporânea, criativa, poesia na melhor acepção. Recomendo com ênfase a quem quiser auferir maior desenvoltura no manejo das expressões linguísticas, né, da poesia como terreno próprio da linguagem conotativa, né, onde impera a sutileza, onde reina a subjetividade, mas sempre com um traço marcante, né, sempre com... Eu gosto de dizer que a poesia é uma musa poderosa, é poderosa porque ela ocupa o lugar que ela quiser, né? A poesia não é só contemplar, ela também ferir a consciência, questionar. A poesia é uma musa inteligente, né? Porque ela é uma musa inteligente porque ela rechaça a obviedade, né? Ela gosta das entrelinhas, e ela é uma musa sensual porque não se deixa entregar de primeira, né? Então ela é bastante capciosa a sua linguagem para atrair mesmo a interpretação, a reflexão. Bom, meus amigos e minhas amigas, sucintamente o meu currículo: eu tenho 8 livros publicados, como eu acabei de mostrar o mais recente, vários títulos, honrarias, né? E prêmios, com os quais fui laureado, sobretudo a partir de 2020. Né? E é uma alegria imensa estar aqui representando o grupo, a editora Baronesa, nesse curso de escrita criativa e contemporânea. Né? O nosso objetivo primordial, eu posso dizer, que é explorar os caminhos da palavra com desenvoltura, consistência e boa técnica. Né? Eu acredito que, mediante o domínio de técnicas, dicas, não é? E explorar a nossa curiosidade, impelidos pela curiosidade, nós podemos, com certeza teremos êxito em potencializar os nossos próprios talentos. Né? Cada um tem uma voz autêntica que precisa ser libertada. Né? E existem diversos caminhos para isso se viabilizar. Então, essa voz autêntica, essa entidade viva no texto, que eu espero que todos encontrem mediante esse percurso que vamos trilhar, que vamos andar juntos, encontrar a sua voz autêntica no texto, a sua assinatura insubstituível, que vai, com efeito, expressar os seus valores, angústias, inclinações, espantos e belezas, né? No bojo, no corpo do texto. Né? Então é isso, explorar os caminhos da palavra com desenvoltura, com boa técnica, consistência, na posição de um escritor ou de uma escritora criativa, da contemporaneidade, que captura os seus leitores, né? E os mantém na posição de escuta, de interesse, né? Que cativa. A escrita criativa é uma escrita que cativa. Né? Dito isso, meus amigos e minhas amigas, feita essa apresentação, esse preâmbulo de boas-vindas a vocês, eu vou dar ensejo ao nosso curso com o módulo 1, a literatura como objeto de conhecimento e o processo criativo, literatura e redes sociais. Então, meus amigos e minhas amigas, esse é o módulo 1, e é uma pausa para molhar a palavra, porque é importante também.
Bom, meus amigos e minhas amigas, um cafezinho também tem a sua importância. Vejam bem, a literatura como objeto de conhecimento, né? Eu vislumbro essencial a gente trabalhar alguns pormenores, alguns conceitos antes de chegar numa parte mais de praxis, né? O ser humano, Ernest Cassirer, um grande pensador e autor francês, definiu o ser humano como um animal simbólico. Com isso, ele buscou exprimir que nós somos constituídos, mediados e situados pela linguagem, né? A linguagem é que nos molda enquanto sujeitos de conhecimento, de intervenção no mundo, né? Inclusive como sujeitos políticos, nesse aspecto de intervir no meio em que nos situamos, seja na cidade, no bairro, na comunidade, etc., né? Portadores de direitos e deveres. Então, a linguagem, né? A linguagem, ela estrutura, ela costura o tecido social, tá? As culturas e tradições. E falando em cultura, né? Falando em cultura, é a cultura que nos distingue, que nos diferencia do animal irracional, né? A cultura é como uma linha demarcadora, uma fronteira. E toda cultura, né? Constituída linguisticamente, né? Ela vai expressar crenças, ideias, tendências, tradições, medos e aspirações. É pela cultura que edificamos a existência e trazemos sentido às nossas vidas, né? Então, meus amigos e minhas amigas, sobre a linguagem, né? Avançando um pouco mais nessas considerações, ela tinha uma função bem acessória, diminuta, periférica, no início da tradição filosófica. Platão, por exemplo, a gente percebe nitidamente uma cisão entre a linguagem e o pensamento, né? É uma função bem pequena mesmo que a linguagem tinha, naquela visão idealista do platonismo, né? Já atualmente, a gente saltando para não fazer digressões demais no que tange a filosofia, né? Avançando bastante, a gente pode dizer que atualmente a linguagem é condição para qualquer interação, e mais do que isso, o próprio pensamento é um conjunto de expressões linguísticas, ou seja, não há mais essa cisão entre linguagem e pensamento. Pensar importa também fazer uma estruturação linguística, né? É um conjunto de expressões. O próprio pensamento, ele é construído pela linguagem, pelos signos, né? Então hoje, contemporaneamente, nós podemos dizer que predomina o paradigma intersubjetivo. A linguagem é essencial para comunicação e interação entre as pessoas no âmbito da sociedade, né? Entre sujeitos, intersubjetivo. Falando em linguagem, nós podemos estabelecer que a linguagem se encontra em dois domínios: a linguagem no domínio natural e a linguagem no domínio formal, né? A linguagem natural é a que utilizamos para a comunicação e a interação. Ela se integra por elementos, símbolos e métodos, regras, para essa finalidade, comunicar e interagir, né? E a linguagem natural, vários dos seus termos, vocábulos e expressões têm mais de um sentido, mais de um significado, é o que se chama de polissemia, né? E a poesia, objeto, por óbvio, de nosso estudo, não é, como uma vertente por excelência da escrita criativa, a poesia ela vai explorar sobremaneira, bastante, a ambivalência e a multiplicidade de sentido das palavras, né? Vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Ato obsceno, né? Em algumas culturas, né? Uma mulher caminhar de top na rua é considerado ato obsceno, em outras não. Bom, né? Então existe as palavras tem manga. Manga pode designar uma fruta ou acessório de vestuário, uma peça de vestuário, e assim por diante, né? O Carnap vai estabelecer 3 níveis de linguagem, né? Eu estou falando ainda de linguagem natural, tá? Ainda não falei de linguagem formal. E no âmbito da linguagem natural, nós temos 3 níveis, né? A semântica, a sintática e a pragmática. A semântica apresenta a relação entre signo e significado, conotação e denotação. Aí, como consequência, temos os problemas da ambiguidade, da vagueza, né?
e assim por diante. Palhaço, né? O fulano é um palhaço. Se a gente não apresentar o contexto dessa fala, a gente não sabe se eu estou xingando a pessoa ou se eu estou dizendo que ela trabalha no circo, né? Sintática. A sintática já introduz a relação entre os signos, né? Semântica, signo e significado. Sintática, entre os signos. Já é diferente. E a pragmática é entre o signo e o contexto social. Né? Eu citei o exemplo do ato obsceno, é um exemplo de pragmática. Né? Democracia, dependendo da cultura, do ordenamento jurídico, algumas práticas vão ser consideradas democráticas no país e outras não. Né? Boa fé. Então temos, eu gosto citando alguns exemplos do direito, né? Igualdade, enfim. Já a linguagem formal, ela se situa no contexto das ciências e da lógica, porque ela busca coerência interna e a univocidade de sentido. É diferente da linguagem natural, caracterizada pela polissemia, né? Já a linguagem formal, ela persegue a univocidade dos sentidos, das ciências, da lógica, né? O princípio da não contradição aristotélico, etc. Tá? Ok, agora vamos falar um pouco de cultura, né? Voltar a falar de cultura. A cultura é a interferência criadora do ser humano sobre a natureza ou a realidade, seja para modificá-la, seja para modificar a si mesmo. Então, é o ser humano. O ser humano é um animal simbólico, cultural, né? Ele tem a aptidão, não é, de criar instituições, né? Valores, costumes, né? A cultura do forró, né? A cultura, por exemplo, dos museus, né? da preservação histórica, né? E assim por diante, tá? O Antônio Damasio, ele vai falar que a cultura é uma angústia inerente, e aí concordamos com toda certeza, uma angústia inerente ao ser humano, né? Sempre querendo criar, querendo fugir das condicionantes materiais, né? Não basta o sono e a alimentação, a gente precisa de arte, precisa de diversão, já dizia aquela música famosa, né, dos Titãs, né? Então não nos satisfazemos com os condicionantes materiais. Nós precisamos do lúdico, da arte, da diversão, para uma vida mais do que trivial, uma vida mais do que automatizada. Não queremos ser meros avatares, né? Não queremos ser cópias, né, ambulantes. Bom, então, avançando agora na linguagem como problema filosófico ou objeto de conhecimento, né? O Johannes Hessing, né, um expoente da teoria do conhecimento, ele vai pontuar 4 formas basilares, fundamentais de conhecer: as artes, a filosofia, as religiões e as ciências, meus amigos. As artes, né, compreendem os signos polivalentes com várias acepções. Esses signos podem ser palavras ou não palavras, né? Podem ser sons, por exemplo, né? Então as artes compreendem, à guisa de exemplo, a música, a pintura, a coreografia, a dança, a escultura, não é? A literatura e a arquitetura. Olha lá, a literatura está no âmbito das artes, né? Artes literárias, né? Um outro tipo de conhecimento, conforme sublinha Johannes Hessing, é a filosofia, né? Filosofia que tem uma base racionalista abstrata, né? Constituída sobretudo de palavras, a filosofia perseguindo a razão de existir, não é? O porquê conhecemos, o que conhecemos, como é o ato de conhecer. Então a filosofia tem uma essência bastante zetética, indagativa, questionadora, né? Já as religiões vão manejar linguagens metafóricas, palavras, não palavras também, né? E o símbolo transcendendo o intuitivo e o perceptível, né? Então, muito aspecto também da intuição. As ciências buscando, né, reconstruir através das leis da natureza, né, procurando reconstruir as leis da natureza, melhor dizendo, através dos experimentos
reconstruir as leis da natureza e assim poder explanar os fenômenos, né, naturais, né? Aí temos as teorias de Newton, teoria da relatividade, etc, etc, etc. Então, isso a grosso modo, numa apertadíssima síntese, meus amigos e minhas amigas, nós temos essas 4 formas basilares de conhecimento: as artes, a filosofia, a religião e as ciências, tá? Bom, se a literatura é um objeto do conhecimento, né, ela pressupõe um sujeito, né? E somos nós, enquanto escritores, nas suas amplas possibilidades, né, poesia, crônica, conto, etc, etc, romance, e os leitores também são sujeitos de conhecimento do objeto literatura, né? E na teoria do conhecimento, né, o ato cognoscitivo ou de conhecer, ele é estruturado nessa dinâmica, nessa interação entre o sujeito cognoscente e o objeto a ser conhecido. E aí tem diversas correntes, escolas, né? Não convém a gente declinar por aqui esses assuntos, tá? Então eu estou sendo mais sucinto, né? O sujeito, então, ele vai fazer sempre um esforço de representação para transferir aquele conteúdo, objeto do seu interesse, para a sua consciência, né? E assim compreender. Esse é basicamente o processo do conhecimento, né? Que se dá por meio de signos e símbolos, né? Então, nesse esforço de representação, eu estou ouvindo um determinado som, né? E nesse esforço de representação, eu consigo perceber que que se trata, por exemplo, de uma canção do Caetano Veloso, ou a Ella Fitzgerald, né? Lendo determinado texto, sem identificação, que alguém postou nas redes sociais, eu percebo, né? Fazendo esse esforço de representação, eu percebo que aqueles versos não são da autoria do sujeito, ele está fazendo um plágio. Aqueles versos são da Cecília Meirelles, né? Então, basicamente é isso. A música é feita do som, a literatura da palavra, a pintura da cor, né? A escultura do volume, né? Perfeito. Então, a criação literária, né, no âmbito das artes, eu falei de música, escultura, pintura, mas o foco do nosso interesse exclusivamente é a literatura, né? E a criação literária, adivinha o que? Da escrita, né? Mas nem todo texto escrito a gente pode dizer que é literário. E aí dá o grande salto. O que é a literatura, né? A bula de um remédio, né? O estudo dos farmacêuticos é literatura? Compreendemos que não, né? No início da poética, Aristóteles vai assinalar a literatura como mimesis, como imitação, né? Primeiro como retratismo, porque ela reproduz o objeto exterior, olha aí novamente a teoria do conhecimento, né? Ou como tentativa de reproduzir a criação divina. E tem também uma terceira hipótese, que é expressão do que o artista tem no âmbito do recôndito do seu ser, da sua alma, né? Como se fosse um recorte da sua personalidade, né? Então, no início da poética, olha que interessante, que rico, essas 3 acepções, né? A literatura como mimesis, no sentido de retratismo, no sentido de tentativa de imitar o divino, de reproduzir o divino, ou expressão, ou vocalização do que há na alma, né? Tem um conceito aqui que eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que é muito didático, que é um grande clássico, inclusive. No final de cada módulo, eu vou declinar as referências bibliográficas, tá? Utilizadas para a preparação dos conteúdos. A literatura é a expressão dos conteúdos da imaginação, Massal de Moisés. Raízes da criação literária. Literatura, né? Quando falamos de literatura, meus amigos e minhas amigas, falamos de ficção. Mas não é uma ficção que sempre vai ter uma raiz vivencial. A literatura jamais estará totalmente apartada da realidade. Vou citar um exemplo para vocês. Aquela obra monumental, né, do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Vocês sabiam, porventura, que essa obra tem relação com diversos dramas familiares do autor? Não parece. Pois vejam, sempre há uma raiz vivencial
por mais que a escrita seja o mais ficcional que ela seja, né, que Tolkien, né, literatura que ganhou tanta relevância que foi para a tela dos cinemas, né, da sétima arte, né? Enfim, literatura é ficção e imaginação expressa por palavras polivalentes, né? Aí eu trago a colação elementos conceituais, sensoriais e afetivos que formam a síntese espiritual. Carlos Bolsonaro, teoria de la expressão poética, né? E aqui, puxando um pouco para nossa sardinha, né? Que os músicos não nos escutem, não é os artistas plásticos, etc. Mas a palavra é o signo mais expressivo de todos. Não é a cor, não é o som. Não, mas eu amo também a música, a pintura, mas realmente a literatura não tem para ninguém comparar. Bom, meus amigos e minhas amigas, agora avançando um pouco mais no nosso módulo 1, vamos falar do processo criativo, né? O processo criativo, ele diz respeito àquela angústia fundamental. O que leva o Pietro Costa, o que leva o Rogério Veiga, salve, salve, meu agradecimento ao mentor do Instituto Baronesa, da editora Baronesa, presidente da AUSPA, essa figura humana incrível, que dá oportunidade a tantos escritores e artistas, né? Um exemplo de criatividade também. Então, assim, a título de provocação, o que leva a Wanda Hoppe? O que leva o Roberto Ferrari? O que levou o Drummond de Andrade? Não é? O que levou a Florbela Espanca a transpor a barreira do que está no cognitivo, no que está no âmbito do pensamento, para a superfície do papel ou mais contemporaneamente a tela do smartphone, do celular, do notebook? Essa é a pergunta fundamental, processo criativo, né? O que nos motiva? O processo criativo está muito ligado à personalidade e vocação, né? É o que nos motiva. É prêmio, é reconhecimento. Então o escritor, por exemplo, que gosta muito de trabalhar o seu texto visando concursos, antologias, ele tende, não é regra, ele tende a ter uma postura mais recolhida, né? Já o escritor que tem uma preferência, não é, em colocar os seus textos em saraus, não é, em rodas de conversa e tudo mais, e participar de slams, né? Ele possivelmente tenha uma propensão mais a trabalhar na balbúrdia, né? No barzinho ali com o poeta da Sarjeta Bukowski, né? Então, meus amigos, isso eu quero dizer que a questão do processo criativo, né, é muito fundamental você se autoconhecer como sujeito, você se desvelar como sujeito de conhecimento. Quem sou eu? Né? Como que eu gosto de estudar, o que me motiva a aprender, né? Que tipo de ambiente eu me identifico mais? Então, isso é muito importante, tá? Com isso eu quero dizer que a literatura ela não começa na escrita, meus amigos, ela começa na observação. A observação como utilização dos sentidos, né? Que nós dispomos, visão, audição, tato, etc, etc. Experiência, imersão cotidiana. Né? Repito, Proust, Em Busca do Tempo Perdido, uma obra densa, né? Um monumento literário, tem a ver com a história do autor, pessoal, familiar, né? Então fica esse registro. Treine, para a sua escrita criativa é fundamental, treine o seu olhar, treine os seus sentidos, né? Tem uma brincadeira que aconteceu, salvo engano, no ano da pandemia. Tudo começou com um perfil cômico de humor chamado, salvo engano, Sebastião Salgados, no Facebook. Ou no Facebook ou no Instagram. Vocês vão googlar e vão descobrir. Essa brincadeira ela gerou um festival intitulado Miojo Literário. Maravilhoso, né? Então, esse perfil ele perguntou o seguinte: você fulano é escritor? Sim, sou. Então diga para mim, de forma literária, o que é um miojo? E aí você vê uma resposta com metáforas, né, com toda uma articulação de pensamento figurativa, utilizando a vagueza e ambiguidade da linguagem natural, né, utilizando um nível de perspicácia e sutileza
que é do literato, isso é da manifestação literária. Né? Você não encontra isso em bula de remédio, você não encontra isso em fórmula matemática, você não encontra isso, né? Não é no roteiro de um filme. Né? Então, meus amigos, olha o exemplo que eu colhi, que bacana, né? Foi a Nayana Torres, na rede social, que postou: você, Manuel de Barros, adoro, é um dos meus prediletos. Só sim. Então fala, comi um miojo. Agora eu vou emular o Manuel de Barros aqui, tentar, né? Quem sou eu? Sofro preferência para temperos prontos. Macarrões desempenharam instantaneidade em mim. E a fome me convidou a ser miojo. Olha que fantástico. E vocês pesquisem esse miojo literário, vocês vão ver Kafka, o escritor ali, simulando que fosse Kafka dentro de toda a matriz conceitual, né? De referência, de estudo, de aportes, de nível de linguagem. O Kafka, o que ele diria, o que é comer um miojo para Kafka, né? É fantástico. Você encontra Dante Alighieri, Kafka, Ariano Suassuna, né? Vinícius de Moraes, Tom Jobim, o que vocês imaginarem, Clarice Lispector, se vocês imaginarem, né? Então, meus amigos, só para fechar a questão do processo criativo, vai depender muito do seu perfil, se vale mais a pena para você um ambiente, né, silencioso, como escritório, esse que eu me encontro, ou a balbúrdia de um sarau, né, de um recital, de um show, de um espetáculo musical, etc, etc, de um bar, pé sujo ou granfino, um restaurante mais requintado, né? Aí a gente lembra, né, para quem gosta mais de um recolhimento, O Homem do Subsolo, de Dostoiévski, né? Ou o poeta laureado da Sarjeta, Bukowski, entrincheirado nos seus aposentos em Los Angeles, né? Bom, meus amigos, de qualquer modo, sigamos escrevendo, né? Sigamos escrevendo, que o ato de escrever é que nos leva ao aperfeiçoamento. Quanto mais escrever, mais ler, mais conhecimento, mais intimidade com as palavras e mais desenvoltura. Né? Eu lembro a importância do hábito. Não vou lembrar o autor dessa frase, mas é muito didática. Né? Um pianista, ele esqueceu um pouco do repertório por um dia. Só ele percebeu. 2 dias ele cometeu deslize. Seus críticos já perceberam. 3 dias, o seu público já começou a perceber. Então a importância do hábito. O hábito leva excelência, né? Nos torna excelentes. Bom, pessoal, nós falamos da literatura como ficção. Né? Uma outra ficção que tem a sua importância indiscutível atualmente, nesses tempos, é as redes sociais. As redes sociais também caracterizam uma ficção. Né? As redes sociais também caracterizam uma ficção. Agora, tem os seus méritos, né? A difusão do conhecimento, a gente tem acesso instantâneo a oficinas, né? A discussões entre autores contemporâneos, autores incipientes que estão começando e consagrados, né? Oficinas de literatura e criação literária. Você tem acesso, não é, a lançamentos literários, a rodas de conversa, né? E tudo mais. É muito válido, né? Também a ampliação do acesso à literatura e da fruição da literatura, né? Por meio dos e-books, das plataformas digitais, e os menores custos também possibilitando muitas pessoas que, por conta de dificuldades financeiras, foram protelando o seu sonho, não é, de tirar os escritos da gaveta, né? Porque produzir um livro não é barato, publicar um livro. Existem várias formas, né? Mas via de regra não é barato. Enfim, então essa dinâmica entre literatura e redes sociais, né? A gente tem que ter muito cuidado. E aqui eu trago a título de reflexão uma frase de Virginia Woolf, no Ensaio do Leitor Comum. Ela vai dizer que o oxigênio das bibliotecas é o espírito de liberdade, né? Quando falamos de escrita criativa, essencial é que o postulante a desenvolver uma escrita criativa, ele tenha liberdade, né? Não se forma um grande escritor, na nossa singela percepção, não se forma um grande escritor mediante listas de leitura, né, que se encontra a esmo nas redes sociais, né?
Quem faz essas listas de leitura? Qual o horizonte do sentido? Né? A gente tem que ter muito cuidado. Né? Lista de 100 livros para ler antes de morrer. Né? Quem elaborou? Quais as preferências de estilo? Quais as temáticas? Né? Quais os interesses envolvidos? Qual a concepção acerca da experiência literária? Então, o oxigênio das bibliotecas é o espírito da liberdade. Com isso, a Virginia Woolf ela está falando, ela está evocando a independência, o equilíbrio diante do que lemos. Isso é muito importante. Né? É muito importante a gente, né, o postulante a se desenvolver como escritor, né, sobretudo um escritor criativo, que ele tenha uma leveza e uma ausência de preconceitos com as experiências estéticas. Né? Eu vou ler só Machado de Assis. Você pode virar um plagiador de Machado de Assis. Né? Vai atrofiar o seu intelecto. É um grandioso escritor, não estou pondo em xeque o Machado de Assis, mas a leitura ela precisa ter essa liberdade. Né? O conselho fundamental é ler, mas ler nesse espírito de liberdade, buscar aquilo que te fascina mais, que te angustia mais. Né? Frequente bibliotecas, não fique preso, não é, ao Recanto das Letras, que é uma plataforma incrível, que você aprende muita coisa, mas frequente bibliotecas também. Não fique no Instagram, no Facebook só, nos grupos. Frequente bibliotecas, não é? Procure espaços culturais, né? Saraus. É muito importante a gente sair da inércia, né? Do comodismo digital. E a biblioteca é isso, a biblioteca é um espaço de reflexão sagrado, né? A biblioteca respira história, respira oportunidade, são registros, né, da história humana, de grandiosos momentos, né? E ali, folheando diversos títulos, categorias, é que nós autodeterminamos a nossa preferência e vamos encontrar o nosso lugar. Né? Muito mais altivo do que nos submetermos a receitas prévias, como se fossem, a listas prévias, como se fossem receitas de bolo. Né? O leitor, essa tese nuclear da Virginia Woolf, o leitor deve enveredar pelos caminhos da palavra por si mesmo, enfrentando as artimanhas e os dilemas inerentes. Né? Esse é o perigo das listas de leitura, tá? A Virginia Woolf, nesse O Valor do Riso e Outros Ensaios, ela tem dentro dele tem uma ficção moderna, né? E o leitor, ela frisa bastante essa premissa que o leitor não pode renunciar à sua autonomia, né? Um leitor sem curiosidade, pautado por vereditos de críticos literários, né? Os considerando como cânones irrefutáveis, né? Um leitor que não se abre, meus amigos e minhas amigas, a experimentar os caminhos da palavra, das diversas tradições, ele vai estar fadado à limitação. Né? Vai ter o seu intelecto atrofiado, as suas possibilidades, a possibilidade de criar, não é, linguisticamente, de metáforas e tudo mais, vai ficar bem limitada, essas possibilidades, vão ficar bem limitadas. Né? Então, né, a literatura e as redes sociais, elas podem e devem, né, caminhar juntas. Há espaço para o digital e para o tradicional. Né? Eu compro muitos livros físicos pela internet, por dicas das redes sociais, mas tudo a partir de muito tempo de experiência, dedicação, consultando. Né? A gente tem que ter cuidado com a afobação. Né? A literatura não é compatível com a pressa, com o imediatismo que é tão típico das redes sociais. Né? Aquela ilusão do sucesso rápido, da fama instantânea. A rede social cria isso. Né? Literatura é trabalho árduo. Literatura é trabalho árduo. A gente vai desenvolver mais essa reflexão. Tá? Literatura, não é? Hemingway refez várias vezes o final de Adeus às Armas. Né? Lígia Fagundes Telles também escreveu um dos seus livros várias vezes antes de chegar àquela versão final. Então é trabalho, é suor, não é? É cotejo entre palavras, buscando aquelas palavras que melhor representem o seu estado anímico, a sua percepção acerca de um tema, de um assunto, de uma controvérsia, né? Certo? A literatura, friso, não pode ser escrava das redes sociais. A literatura e o ato criativo não podem se ajoelhar às redes sociais,
Porque a literatura é isso, é um esforço de atenção, né? De inteligir e compreender a complexidade da vida. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro módulo, tá? A literatura como objeto de conhecimento, literatura e redes sociais e processo criativo, tá? E agora seguem algumas dicas de leitura, alguns aportes bibliográficos para vocês, né? Eu vou, essa boa parte das referências de ordem filosófica, né, da literatura como objeto de conhecimento, está nesse livro aqui, que muito importante para minha formação intelectual, Reviravolta Linguístico-Pragmática da Filosofia Contemporânea, do Manfredo Araújo de Oliveira, tá? Muito bom, muito interessante, tá? Cortázar, Aulas de Literatura, outra referência utilizada para esse módulo, não é? E também vou citar o Mário Vargas Llosa, não está aqui comigo, infelizmente. Eu estou no processo de transição, de mudança de residência, então tem alguns livros, por enquanto, perdidos, né? Mas está aqui listado. Mário Vargas Llosa, Cartas a um Jovem Escritor, tá? Da Elsevier. E a Virginia Woolf, que eu tenho é digital, por isso que eu não mostro aqui para vocês. O Leitor Comum, Ficção Moderna e Como se Deve Ler um Livro. São ensaios que constam na obra O Valor do Riso e Outros Ensaios, tradução de Leonardo Froes, editora Kozak Naif. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, tá certo? Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenham feito vários apontamentos e com esse espírito de curiosidade, vocês prossigam a sua jornada de conhecimento aqui comigo e no decorrer da vida intelectual de vocês. Muito obrigado.